Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o agente do garoto Wesley já está na Europa para ouvir propostas e o clube já definiu aquele valor de venda para negociar o jovem atacante. E mais uma informação, o superintendente de marketing do Corinthians respondeu o Rubão, hein? Depois de toda aquela polêmica. Será que ele é São Paulino ou corintiano? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal para a gente bater a meta de 1 milhão? Conto muito com você. Desculpa a voz, o nariz tá complicado aqui, criança doente em casa, a gente pega tudo, faz parte. Vamos lá, vamos na raça aqui atualizar as notícias, porque a última informação é que o Clóvis Henrique, o empresário do Wesley, viajou para a Europa finalmente, a gente está chegando perto da janela, para ouvir as propostas que serão feitas ao garoto, ao clube, na verdade, pela contratação do garoto. O West Ham, especialmente, que é o principal interessado, que já sinalizou uma proposta de 18 milhões de euros, o Corinthians ainda está muito reticente, porque entende que ele pode valer mais. A meta definida é, no mínimo, 25 milhões de euros, 140 milhões de reais. O Wesley tem uma multa de 100 milhões de euros para o exterior, mas a gente sabe que essa multa é só uma proteção. Então, chegando 25 milhões de euros, é muito provável que o Corinthians faça a venda, porque precisa. O Augusto não quer vender, mas tem que vender um grande jogador por ano, para poder deixar as contas em dia. A venda de jogadores, segundo o Augusto, ela não tinha que ser a principal receita, ela tinha que ser a terceira, quarta. Beleza, isso eu concordo, mas em algum momento você precisa negociar. É o que sustenta o clube de futebol. E o Wesley tem chamado a atenção, ele tem só 18 anos, 19 agora, né? 19 anos e tal, então ainda tem um grande potencial, um jogador que amadureceu e evoluiu muito nos últimos jogos, está melhorando a sua tomada de decisão, ainda tem muito para crescer e sabe que é o momento, é a bola da vez, é o jogador para ser vendido. Acho que o Breno Bidon vai na sequência, mas agora estamos falando do Wesley, né? Que tem mercado pela procura do West Ham, do Brighton, do Crystal Palace, clubes da Premier League, ou seja, lá ele tem um potencial de crescimento a ponto de fazer, inclusive nesses clubes, um trampolim para um clube maior. É muito comum isso acontecer. Esses clubes, embora o West Ham seja bem mais protagonista hoje do que já fora, mas eles muitas vezes são porta de entrada para outros grandes clubes, até mesmo em outras ligas. E a Premier League tem toda a visibilidade, tem todo o dinheiro, tem todo o investimento, tem tudo para que o garoto possa crescer ainda mais. Então, o Atlético de Madrid também já manifestou interesse no Wesley, como eu falei, né, outros mercados também. E o Clóvis foi lá ouvir o que eles têm a dizer. É muito provável, a tendência é muito forte que na metade do ano chegue uma proposta, e se chegar, vou dizer, em 22, 23, dificilmente o Corinthians não vai vender. Por quê? Porque precisa pagar a conta, precisa fechar o caixa, precisa fechar o orçamento. É muito comum isso acontecer. Wesley, o Corinthians quer 25. O West Ham ofereceu 18. Talvez um meio termo aí faça o Wesley sair. Por quanto você acha que o Wesley tem que ser vendido? Eu acho até que ele vale mais, tá? Eu acho que se esperar um pouquinho mais aqui, o futebol não permite isso, né? Mas eu acho que daria para tirar uns de 25 a 30. Mas vamos ver. Gente, estava acompanhando a entrevista do Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, para os meus amigos do Alambrado Alvinegro, comandados aí pelo Renato Nalesso e pelo Fabrício, né, o Cascão e o Fabrício, que estavam comandando a live ali e a entrevista com o Sérgio Moura. Acho que foi uma das primeiras que ele concedeu. Primeiro, é preciso dizer que o Corinthians ele meio que rebateu a versão do Rubão na entrevista que ele deu ao Mesa Redonda da Gazeta, da TV Gazeta, no último domingo, dizendo que quando foi informado pelo Augusto Melo, num churrasco na sua casa, que ele teria fechado o maior patrocínio do Brasil com uma empresa de casa de apostas para ser a patrocinadora master, não havia um intermediário. Depois, no contrato, surgiu um intermediário que o Rubão estranhou e, a partir dali, o Augusto achou que ele estava desconfiado e, a partir dali, as coisas começaram a azedar entre os dois. Palavras do próprio Rubão, francamente, com todas as letras e palavras que eu disse agora para vocês, ele disse no Mesa Redonda. Exatamente assim como eu estou falando. Pois bem, o clube, depois disso, demorou uns dias, mas acabou se manifestando com um comunicado dizendo que, deixa eu pegar o comunicado aqui, para vocês entenderem, só um trechinho aqui, porque são palavras fortes aqui, né? Sobre o contrato, o Corinthians esclarece que desde sempre
como é prática habitual no mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, ou seja, um intermediário, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação do negócio. Realmente isso é comum, tá? Hoje no mercado publicitário, ainda mais envolvendo essas casas de apostas. Eu já tive informações, todos os clubes fazem isso, tá? Mas o que o Rubão estranhou é que, segundo ele, não tinha intermediário quando houve a conversa do Augusto com ele, no anúncio, não sei o quê, e quando foi apresentar, surgiu um intermediário, foi isso. A atuação da empresa está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente às mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol. O percentual também não é nada demais, nada demais. É que a gente fala 25 milhões de reais, mas num contrato de 360 milhões. Então, sou ruim de conta, mas isso dá menos de 10%, né? 10% de 36, de 360 seriam 36 milhões. Foram 25, então é menos de 10%. É normal, tá? A diretoria, aqui é a parte mais importante, a diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob os quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos. E aí o Corinthians fala aqui na nota que tem respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou, né, no caso a casa de apostas e tudo mais, que ela tem sido uma parceira. Eles tentaram proteger a marca, reafirmar que sempre houve um intermediário e que isso é normal, assim como o percentual, a porcentagem destinada a esse intermediário. O Sérgio Moura não falou só sobre isso, né? O Rubão meio que atacou mesmo, assim, né? Dá para dizer assim, o Sérgio Moura, dizendo que, em outras palavras aí, não foi exatamente assim dessa vez, que ele não conhece o Corinthians, porque ele não só é São Paulino, como se envolveu na política do São Paulo. Palavras do Rubão. O Sérgio Moura se explicou para os amigos do Alambrado Alvinegro. Segundo ele, pelo que eu entendi, ele não é muito de futebol. Foi o que ele deixou transparecer. Porque ele disse que sempre foi do mercado, ele sempre foi um profissional que atendeu várias áreas, foi uma vez que outra no estádio. Aí o Cascão até brinca com ele, mas isso não é coisa muito de corintiano, não. O corintiano vai para o estádio e tal. E ele falou, não, isso aí já cansou, eu não sou São Paulino. Ele se tornou sócio do São Paulo em determinado momento, porque ele trabalhou na campanha de Carlos Miguel Aidar, a presidência do clube. E aí tem uma foto que vazou com a camisa do candidato, no caso, na época. E aí, para trabalhar na campanha, ele teve que ser sócio. Conselheiro ele nunca foi, como não é do Corinthians. Hoje ele é sócio do Corinthians. E ele responde que hoje ou ontem, não sei, ele é torcedor do Corinthians. E que fará uma tatuagem do Corinthians. Foi a resposta do Sérgio Moro. Porque o cara perguntou, você tem muitas tatuagens aí do Corinthians? Não, ele falou segunda-feira. Me chama aqui segunda-feira que eu vou estar com ela aqui. Então ele vai fazer uma tatuagem do Corinthians. O cara que torce para outro time não faz uma tatuagem do Corinthians. Mas por que ele não fez ainda uma tatuagem do Corinthians? Não sei. Eu só estou replicando aqui a entrevista que ele deu, dizendo que não é São Paulino, que torce pelo Corinthians, mas que nunca foi muito do futebol, que o lance dele é marketing. E por isso hoje ele é o superintendente de marketing, trabalhou com o Augusto lá na campanha, na primeira campanha que eles perderam e tal, e agora voltou para defender a marca Corinthians, que ele entende que é o que mais valioso existe no futebol brasileiro e tudo mais. Tá. Ele foi questionado sobre outras coisas, sobre a permuta dos colchões. E aí deu aquela justificativa meio natural. O grande lance, o grande problema é que muita gente estranhou, porque fica um pouquinho, sei lá, até dentro de um ar meio pitoresco, né? Poxa, você entrega um camarote para colchões? Mas ele falou que era um camarote que ninguém ia utilizar, que era um dinheiro parado, e que ele pegou aquele dinheiro e transformou numa compra que ele teria que gastar para investir, no caso, na troca dos colchões que estavam defasados. O Cascão tem um ponto, né? O Cascão acha que ele trabalhou a marca da marca de colchões, né? Que os caras ganharam uma visibilidade muito maior, porque no Corinthians tem isso, né? E não exatamente do Corinthians. Mas a explicação dele foi essa. E sobre a casa de apostas, que o pessoal pergunta para ele, tá, mas tinha intermediário ou não tinha? Segundo palavras do Sérgio Moura, sempre teve. Não sei, então o Rubão mentiu, não sei de onde ele tirou isso e tal, mas sempre teve um intermediário. Isso é normal, isso é comum e sempre teve.
Ponto. Foram algumas das explicações, a entrevista está lá no canal dos caras, lá com o podcast de 2 horas de entrevista para você poder conferir e conhecer um pouquinho mais do superintendente de marketing do Corinthians. Ele rechaçou e respondeu algumas das provocações, digamos assim, do Rubão, que não é mais o diretor de futebol do Corinthians. Saiu disparando para todo mundo no domingo à noite, lá no Mesa Redonda da TV Gazeta. E aí, o que vocês acham disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!